Ricardo Fiuza, o relator do Código, advogado Mário Delgado, e o professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, que está em Curitiba. Ele é professor da Universidade do Paraná, ele é integrante da direção da OAB e presidiu a comissão da OAB que fez análise crítica do novo Código. Eu vou começar perguntando, então, ao professor Assis Gonçalves se há possibilidade de correção disso que a comissão da OAB identificou como falhas no novo Código. Alexandre, esse problema é complicado, porque o período de vacatio legis, que é esse que medeia entre o momento da publicação e o da entrada em vigor do Código, é destinado à absorção pela sociedade das eventuais modificações que com ele são introduzidas. Mas é evidente que nós temos de fazer um esforço para que possamos aproveitar esse espaço e tentar sensibilizar o Congresso Nacional para que promova imediatamente algumas mudanças que fariam com que as conquistas da sociedade já obtidas em matéria obrigacional viessem a ser readquiridas, porque o Código, em vários aspectos, dá um passo atrás. Eu vou perguntar, então, ao doutor Delgado, já que o relator, deputado Ricardo Fiuza, anunciou publicamente que há uma comissão para atualizar o Código. Qual é a intenção dessa comissão? É possível atualizar? É possível corrigir o que ficou desatualizado? Veja bem, Alexandre, há um equívoco quando se fala em que já está se pensando em mudar o Código. Nunca houve esse pensamento. Agora, é preciso que a gente entenda um pouco o que é o processo legislativo. Esse Código foi encaminhado à Câmara em 1975. Ele foi votado pela Câmara em 1984. Tendo recebido, na época, mais de 1000 emendas. Aprovado na Câmara, ele foi ao Senado. O Senado fez mais 333 emendas. Aprovou essas 333 emendas. O projeto, então, retornou à Câmara em 1999. Retornou à Câmara para quê? Apenas para apreciar as emendas do Senado. Então, o que é que ocorre? A princípio, os dispositivos que não haviam sido emendados e a maioria dos dispositivos da parte de direito de empresa e da parte de direito das obrigações, na parte de contratos, praticamente não teve emendas, esses dispositivos já estavam aprovados nas duas casas, ou seja, não poderiam mais sofrer alteração. Quando o deputado Ricardo Fiuza recebeu o projeto para relatar, ele identificou que muitos daqueles dispositivos que não haviam sido objeto de emenda e, portanto, não poderiam ser modificados, continham inconstitucionalidades manifestas, porque a Constituição foi promulgada depois da tramitação, no decorrer da tramitação. O senhor estava dizendo aí que sofreu 333... No Senado, na Câmara foi mais de 1000. Modificações. Eu estava lembrando que nesse período eu devo ter feito 333 reportagens sobre o Código, porque o Código ficou rodando um tempo enorme no Legislativo. Então, qual foi a solução? O Fiuza, quando pegou o Código e viu, não, esses dispositivos aqui, isso aqui é inconstitucional, mas eu não posso mudar. Desse jeito eu não vou relatar. Então, qual foi a saída? Numa ação, acho que inédita no Parlamento, ele propôs uma alteração no regimento interno do Congresso Nacional, que foi aprovado, dispondo o seguinte, que projetos de código em tramitação há mais de 3 legislaturas, que era o caso, poderiam ser atualizados pelo relator da última casa, para corrigir inconstitucionalidades manifestas e incompatibilidades manifestas com a legislação editada posteriormente. Não ficou o relator com superpoder aí, um poder acima do voto? Não ficou porque essa alteração no regimento determinava que o relator proporia essas atualizações, mandaria de volta para o Senado então aprovaria e em aprovando ele incorpora como emenda dele, do Senado. Ou seja, aquelas atualizações que o relator propôs, na verdade se transformaram posteriormente em novas emendas do Senado. Foi uma alteração sui generis do processo legislativo, mas para permitir essas atualizações. E a partir daí, o relator então cuidou de atacar os pontos que eram exatamente mais nevrálgicos, os pontos que eram objeto de mais crítica.
focados, sobretudo, no direito de família. Porque foi um cuidado que ele teve de buscar em todos os meios de comunicação, buscar nas instituições, nas faculdades de direito, as críticas ao projeto. E 90% dessas críticas se concentraram no direito de família. Mas aí ficou muita coisa no direito comercial com dúvida. Que não foi muito abordado pelas instituições, pela sociedade. Foi uma coisa que, então, realmente, você pensar numa obra da magnitude de um Código Civil, com 2.046 artigos, a gente não pode esperar uma obra perfeita, tá certo? Agora, o relator assumiu um compromisso exatamente de, durante o período da vacácio, apresentar um projeto de lei complementando alguns pontos que não foi possível ele modificar por conta desse impedimento regimental, porque a alteração do regimento só permitiu a atualização do que fosse manifestamente inconstitucional. Quer dizer que dá para a gente imaginar que nesse período de um ano o relator volte a apresentar uma emenda, uma atualização, e há tempo, mas vai haver tempo? Não vai, não é um projeto, vai, veja bem. Vai ter que mudar a disposição transitória, então, que estabelece que vai entrar em vigor em um ano? Não necessariamente. É um projeto de lei, olha, é muito normal, isso aconteceu no Código Civil de 16. Depois do Código pode até entrar em vigor e vir o projeto de lei depois. Não há problema nenhum. É um projeto de lei normal, alterando uma lei normal. O Código Civil é uma lei ordinária, o status é de lei ordinária. Então é um projeto de lei comum. O ideal é que haja tempo de ser discutido e aprovado durante a vacácio, porque ele já entraria em vigor, vamos dizer assim, completo. Agora, se for apresentado ou aprovado depois, também não há grandes prejuízos. A situação, por exemplo, de empresas, como o professor levantou, que foram constituídas sob a égide da lei das SA. Está lá, Brasília SA, Indústria e Comércio. Não precisa mais de Indústria e Comércio. Mas aí não vai, eles já estão constituídos, ato jurídico perfeito, direito adquirido. O Código não pode atingir essas situações. Um caso, por exemplo, de uma proibição de cônjuges casados sob o regime de comunhão de bens de constituírem sociedade. Parece que esse é um dos pontos. Se a sociedade já está constituída, isso aí não vai haver problema nenhum. Tá certo? Agora, as novas sociedades que forem constituídas a partir dali, aí sim vão se submeter às novas regras. Professor Assis Gonçalves, o senhor mencionou alguns pontos, eu gostaria de continuar analisando essas desatualizações, digamos, do Código. A questão de contratos feitos pela internet, por exemplo. O Código é totalmente omisso quanto a isso? Quanto a isso, ele não traz nenhuma disposição. E, aliás, a explicação foi dada agora, porque realmente o Código, o anteprojeto começou a ser elaborado em 72 e acabou indo parar na Câmara em 75, retratando a mentalidade da época. Ficou 25 anos sendo discutido no Congresso e também não acho que devesse ficar menos tempo, porque, afinal, é a mudança de toda a legislação privada nacional. E aí entra um outro problema que eu acho que é a premissa de tudo. Há um movimento internacional contrário a qualquer tipo de codificação. Ultimamente não se tem elaborado códigos. Aliás, houve quem dissesse que isso não é verdade porque houve 2 códigos novos num interregno curto recente. Ora, 2 códigos na universalidade de países que compõem o nosso mundo é muito pouco. É uma discussão superada, né, professor? Porque é uma discussão superada a questão da codificação, porque o Congresso já foi aprovado, sancionado. Mas eu só quero colocar o seguinte, exatamente essa demora, contrastando com a velocidade com que ocorrem as transformações sociais, torna praticamente inviável a edição de um código. Depois isso se colocava numa época, que era a época das codificações, em que as constituições eram meramente programáticas, estabeleciam linhas gerais e não eram, como hoje ocorre no Brasil, detalhistas. Quer dizer, hoje nós questionamos se há necessidade de dividir o direito civil, o público em direito privado. Nós achamos que a doutrina está caminhando no sentido de ver o direito como um todo e em setores. Professor, então nós temos microsistemas. É outra coisa. Então,
os efeitos dessas consequências desastrosas talvez tenham sua origem aí. Pois é, o senhor está levantando uma questão aí, eu estava lembrando que de Roma até hoje, a velocidade da história e dos costumes cresceu vem crescendo geometricamente cada vez mais. Como é que o direito vai reagir daqui para frente? Na verdade, até um professor, amigo meu, citou um exemplo bem prático. Ele disse, você já imaginou se de um dia para o outro mudassem todos os nomes dos remédios e acrescentassem mais uns 10 aí, novos, atualizados, e aí os médicos tivessem de receitar os respectivos remédios para curar as doenças da população? É mais ou menos isso que os juízes e advogados, enfim, os operadores do direito vão enfrentar com o novo Código. Eu fiquei pensando nisso e há um fundo de verdade, porque nós temos uma legislação que praticamente foi muito pouco alterada pelo Código, em alguns momentos para pior, e naquilo que foi, ou que deveria ter sido regulado, nós ficamos ao desamparo. É o caso dos diversos contratos que temos aí de concessão mercantil. O distribuidor de bebida, por exemplo, como é que fica? Como? Distribuidor de bebida, como é que fica, por exemplo? Nós temos o representante comercial hoje e o distribuidor de bebida, distribuidor de petróleo, de gasolina, etc. O Código muda o nome da representação comercial para agência, imitando o Código de Italiano de 42, porque representação comercial é um nome consagrado no direito brasileiro desde 1965. Há uma legislação de 65, e aí mudou-se para agência, dizendo que a distribuição passaria a ser uma espécie de agência, aquela em que o representante, o agente, fica com o bem do representado para vender. Ora, isto, na verdade, é a representação com consignação. Mas dando à representação o nome de distribuição, essa modalidade de agência, nós vamos confundir com a atividade de distribuição, que é de revenda de produtos. É a aquisição de bebida para revender, obtendo o distribuidor a sua remuneração na margem de comercialização, figura completamente distinta da agência. E por que mudar para a agência, se nós aí temos hoje, na realidade atual brasileira, agências de turismo, de viagem, as agências governamentais reguladoras de atividades essenciais, são coisas que nos deixam perplexos. O doutor Mário Delgado está discordando de muita coisa aqui. Eu quero voltar um pouco quando você fala da evolução das transformações da sociedade. A forma do direito, da legislação lidar com isso é exatamente o que se tentou fazer nesse novo código. Deixar os comandos legais abertos para que o intérprete, para que o aplicador da lei possa... O juiz vai aplicar no caso concreto de acordo com as circunstâncias da época da aplicação. Isso vai fazer com que a lei não precise estar sendo constantemente modificada com o passar dos anos. Mas é uma coisa bem consuetudinária, então. Não é consuetudinária porque não é a questão só... Quer dizer, é a influência, tem uma influência consuetudinária, a influência dos costumes na época da aplicação da lei. Então, em vários dispositivos desse código, você tem a norma aberta, dizendo que o juiz pode considerar isso, são exemplos disso, quer dizer, são dispositivos que a regra não é números clausos, não são regras fechadas. Na parte de contrato, por exemplo, é um exemplo claro disso. Os contratos que estão disciplinados no Código Civil são um elenco meramente exemplificativo. Tá certo? O código não tem, exatamente para que não se desatualize, para que não precise ser modificado posteriormente, quando a sociedade mudar, é que ele não pode trazer todas as regras de todos os contratos possíveis e imagináveis. Um caso prático. Nesse momento em Brasília, os lojistas de um centro comercial estão discutindo com o incorporador o pagamento do 13º aluguel. Essa discussão, ela encontraria guarita no novo código? Não, porque isso aí está dentro do princípio geral da liberdade de contratar.
Então aí o código não poderia, o código não pode limitar. Os limites que o código estabelece para o contrato estão restritos à boa-fé. A boa-fé, a licitude do objeto, são regras amplas de princípios, de ética, mas não pode limitar, dizer o que você pode, o que você não pode colocar. Se a convenção, entendeu? Se o contrato de locação prevê, entendeu? Mais um aluguel, não há qualquer. Mesmo porque o código não trata de contrato de locação. Tá porque certo? parece que há a relação em shopping center, parece que é uma das críticas da comissão da OAB. Seria isso, professor? Sem dúvida. O código enumera inúmeros contratos. Se ele ficasse como um código geral de obrigações, como até houve um projeto anterior nesse sentido, eu até concordaria. Mas ele trata do mandato, da compra e venda, da comissão, da representação comercial, do transporte, enfim, do seguro, de todos. E aí elege outros que, esses eu não vou cuidar. Não é esses eu não vou cuidar. São contratos que não estavam regulados no Código de 1916 e que o legislador atual esqueceu de colocar. Só isso. Quer dizer, se é um código de direito privado, ou ele opta por regras gerais, como foi sustentado, ou então ele trata minuciosamente de todos os contratos típicos. E isso não aconteceu. Então nós temos contratos no Código e contratos fora do Código. Aqueles contratos que estão no Código, certamente, com o avanço da tecnologia e de tantas outras realidades atuais, acabam exigindo mudanças. O nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de dar a palavra ao doutor Delgado, já que o professor Assis Gonçalves foi quem abriu o programa. Por favor, doutor Delgado. Bom, realmente há algumas coisas, há alguns ajustes a serem feitos. Agora, é preciso que a gente considere e realmente valorize esse código, porque é um código extremamente atualizado. A gente não falou na parte da família, que é uma parte que ninguém está se queixando. Todo mundo acha que está compatível, de um modo geral, com a realidade. O trabalho de família, olha, o deputado Fiuza teve cuidado até de trazer um juiz de família para assessorá-lo só na parte de família. Todas as emendas de família foram discutidas à luz do dia a dia forense nas varas de família. Então o código está perfeitamente atualizado aos dias atuais, inclusive para o futuro. As críticas que a gente vê aí são injustas. Há quem diga, não, mas não precisava porque a Constituição, como o professor falou aí, não, já é detalhista e já determina, por exemplo, a igualdade entre homem e mulher. Só que havia necessidade, Alexandre, de trazer para o ordenamento infraconstitucional essas normas que estavam só na Constituição. Essa questão de revogação... Que haviam derrogado a lei anterior, mas... Mas é aquela revogação tácita, tá certo? Então, revogou para você, mas para outra pessoa pode não ter revogado. Eu tenho um registro, por exemplo, de um acordo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, confirmando uma sentença que anulou um casamento por desconhecimento anterior do defloramento da mulher de 98. 10 anos depois da Constituição. Por quê? Porque tinha o dispositivo, tem ainda no Código Civil, dizendo que é erro essencial sobre a pessoa o marido desconhecer o defloramento anterior da mulher. Então essas regras precisavam realmente estar positivadas na legislação infraconstitucional. E não foi só isso. Houve avanços importantes que foram além da legislação infraconstitucional, além da Constituição. Em família, por exemplo, eu vou dar a você 2 exemplos. Na união estável, o novo código permite que se reconheça a união estável de pessoas separadas de fato. Nem a legislação de união estável, que é de 96, prevê isso. Porque proíbe a união estável se as pessoas tiverem impedimento para casar. Se você é separado de fato, ainda não oficializou a separação, você está impedido ao casamento. O código não. Se está separado de fato, é considerado união estável. E todos os efeitos daí decorrentes. Tem efeitos sucessórios, na questão dos filhos, questão do patrimônio. Então são inovações importantes que precisam ser conhecidas pela sociedade. Bom, agora vai haver um período de 1 ano aí para se discutir, conhecer, se absorver as novas e, regras, eventualmente, corrigir alguma coisa que tenha passado. Ok. Muito bem. Muito obrigado, doutor Delgado. Muito obrigado, professor Assis Gonçalves. O Espaço Aberto volta na próxima semana com a discussão de um outro tema de interesse nacional. E se você quiser participar do programa, mandando suas opiniões e perguntas, basta usar a internet. O nosso endereço é alexandregarcia@redeglobo.com.br. De Brasília, Alexandre Garcia.
excessivo e